Imagine você ter o melhor produto, a melhor ideia ou o melhor serviço, mas ver seus concorrentes, muitas vezes inferiores, faturando milhões e milhões enquanto você luta para pagar as contas no final do mês. A verdade cruel é que o dinheiro não segue a qualidade. O dinheiro segue o olhar das pessoas, a atenção. Se você quer parar de ser ignorado e começar a dominar o jogo digital, precisa entender que a moeda mudou. Não é mais sobre tempo, nem apenas sobre dinheiro. O que você está prestes a descobrir neste resumo é o segredo que separa quem faz apenas barulho de quem faz história. Seja bem-vindo ao canal Refúgio Intelectual, o seu atalho para o conhecimento. Neste vídeo, vamos fazer o áudio resumo, capítulo por capítulo, do livro Atenção, o maior ativo do mundo, o caminho mais efetivo para ser conhecido, gerar valor para seu público e ganhar dinheiro, de Samuel Pereira. Mas, antes de começarmos, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para não perder nenhum novo resumo. Se gostar do conteúdo, recomendamos que você adquira e leia o livro completo. Assim, você aprofunda ainda mais seu conhecimento sobre o assunto e ainda apoia o nosso canal. Acesse o link direto na descrição do vídeo. Agora, sem mais enrolação, vamos ao livro. Samuel Pereira é um dos maiores nomes do marketing digital no Brasil, criador do evento Segredos da Audiência, o maior evento de tráfego e audiência do mundo. Com uma trajetória que começou ainda na adolescência criando sites e blogs, Samuel se tornou uma autoridade em atrair multidões digitais, tendo ultrapassado a marca de 200 milhões de visualizações em seus projetos e treinado milhares de empreendedores. O livro Atenção, o maior ativo do mundo, foi escrito em um momento de transição brutal na economia, onde modelos tradicionais ruíram diante da revolução digital. A obra ganhou fama por desmistificar o sucesso online, tirando o foco apenas da venda e colocando-o na atenção e no relacionamento. É um livro vital até hoje porque, em um mundo de notificações incessantes e distrações infinitas, a capacidade de reter o foco de alguém tornou-se a habilidade mais lucrativa e rara do mercado. Capítulo 1. A maior revolução dos negócios. O capítulo inicial abre nossos olhos para a maior revolução comercial da história, onde as regras do jogo foram completamente reescritas. Samuel Pereira nos coloca diante de um cenário empolgante, porém perigoso para quem não se adapta. As maiores empresas do mundo hoje não possuem os ativos físicos que costumavam definir riqueza. O autor destaca como a internet democratizou o sucesso, permitindo que qualquer pessoa, com apenas um computador ou smartphone, construa impérios sem precisar de grandes estoques ou infraestruturas milionárias. Entretanto, o problema central abordado é a mudança de habitat, pois muitos tentam aplicar lógicas do mundo físico no digital e acabam naufragando. Para ilustrar essa mudança de paradigma, Samuel utiliza uma metáfora brilhante. O mundo offline é como a terra firme, onde estamos acostumados a andar com segurança. O mundo online, por sua vez, é o mar. Se você tentar andar no mar como faz na terra, vai se desequilibrar, perder o pé e, eventualmente, se afogar. O autor cita exemplos reais de gigantes que entenderam ou falharam nessa transição. Enquanto a Amazon crescia 23% e lucrava milhões, o Walmart via seus lucros caírem 17,9%. A diferença não estava no produto, mas na capacidade de navegar ou nadar nas águas digitais. Outra ilustração poderosa é a Rua do Comércio lotada. A internet é como uma rua cheia de gente apressada, onde gritar mais alto não funciona mais. É preciso uma estratégia magnética para fazer o cliente parar e olhar voluntariamente para você. A ideia central que Samuel Pereira cristaliza neste primeiro capítulo é que a atenção é um recurso escasso e disputado. Não adianta ter qualidade se ninguém sabe que você existe. O autor ensina que a internet nivelou o campo de jogo. A Uber não tem carros, o Airbnb não tem hotéis, o Alibaba não tem estoque. O que eles têm é a atenção e a conexão com o público. O ensinamento prático é que devemos parar de agir como vendedores desesperados gritando promoções e começar a agir como nadadores habilidosos nesse novo oceano, onde o objetivo primário é capturar o foco do usuário antes de tentar vender qualquer coisa. A mensagem-chave deste capítulo é: o ativo mais valioso da internet não é o tempo, nem o dinheiro, é a atenção. Capítulo 2. A hora da verdade. Porque os negócios não decolam.
Neste segundo capítulo, Samuel Pereira nos confronta com a dor silenciosa de milhares de empreendedores digitais: a invisibilidade. Ele narra sua própria angústia ao encarar o contador zerado de seus primeiros sites. Imagine a cena: você dedica horas, dias e meses criando o melhor conteúdo, o produto perfeito, mas, ao olhar para as métricas, vê apenas o número 1 no contador de visitas online. E esse 1 é você mesmo. O autor descreve a sensação sufocante de estar gritando no vácuo, questionando se todo aquele esforço algum dia pagaria as contas ou se era apenas um sonho infantil. O problema não é a falta de competência, mas a falta de fluxo. Muitos negócios morrem não porque são ruins, mas porque ninguém sabe que eles existem. Para virar esse jogo, Samuel compartilha uma história real e transformadora que viveu com seu tio. Após falharem em fazer um site de dietas decolar apenas com um bom conteúdo, eles entenderam que precisavam estar onde a atenção já existia. Eles foram ao site registro.br e garimparam entre mais de 300 mil domínios que estavam sendo liberados. Encontraram um domínio específico: mensagens para celular. Parecia simples, mas era uma mina de ouro de atenção represada. Ao comprarem esse domínio, eles não precisaram implorar por visitas. As pessoas já estavam procurando por aquilo. Resultado: em poucos meses, o site saltou para mais de 300 mil visitas mensais, e no total atraiu mais de 8 milhões de pessoas. Esse exemplo ilustra a diferença brutal entre criar demanda do zero e posicionar-se na frente de uma demanda existente. A lição central que Samuel martela neste capítulo é que a qualidade do seu produto é irrelevante se você não tiver tráfego. Ele desmistifica a crença romântica de que, se você construir, eles virão, não virão. O autor ensina que a atenção é um jogo de estratégia, não de sorte. Ele usa o fracasso inicial com o site de dietas, que tinha ótimo conteúdo, mas zero visitas, para provar que o empreendedor digital precisa dedicar tanta energia à aquisição de audiência quanto dedica à criação do produto. O negócio só se torna sustentável quando você descobre uma fonte de tráfego escalável. Sem isso, você é apenas um contador zerado cheio de boas intenções. A mensagem-chave deste capítulo é: não basta ter o que dizer, é preciso saber como atingir o público. Sem tráfego, não existe negócio. Capítulo 3. A busca pela atenção perfeita. Neste capítulo, Samuel Pereira nos coloca diante de um espelho geracional. Ele descreve o privilégio e o desafio de vivermos em uma época surpreendente, onde a forma como nos relacionamos, trabalhamos e consumimos foi radicalmente alterada pelo smartphone. O autor aponta para uma verdade desconfortável: o modelo tradicional de marketing baseado na interrupção, comerciais de TV, pop-ups irritantes, está morrendo. Hoje, ninguém mais suporta ser interrompido. O consumidor tem o poder de pular o anúncio ou simplesmente mudar de tela. O problema central é: como vender para alguém que detesta propaganda? Samuel mostra que a atenção não pode mais ser roubada à força. Ela precisa ser conquistada voluntariamente. O Brasil, sendo o segundo país do mundo que mais consome redes sociais, quase 4 horas por dia, é o campo de batalha perfeito, onde a moeda não é o tempo, mas o interesse. Para ilustrar a gravidade de ignorar essa mudança, Samuel contrasta dois gigantes, a Blockbuster e a Netflix. A Blockbuster, presa ao seu modelo de sucesso passado, recusou-se a comprar a Netflix por 50 milhões de dólares, julgando o nicho de streaming muito pequeno. 13 anos depois, a Blockbuster faliu, enquanto a Netflix vale mais de 100 bilhões, justamente por entender que o público queria consumir conteúdo on demand, sem multas e sem sair de casa. Trazendo para a realidade do pequeno empreendedor, o autor conta a história inspiradora da Engelhall Elétrica, de Luiz Navarro e Eduardo Miranda. Após quebrarem 2 empresas físicas, eles apostaram no digital. Inicialmente travados em 2.500 inscritos no YouTube, eles aplicaram a técnica de ouvir a audiência, criaram as dicas flash, vídeos curtos e diretos, baseados no que o público buscava. O resultado? Saltaram para 450 mil inscritos, tornando-se o maior canal de elétrica da América Latina. Eles deixaram de ser a TV que interrompe para ser a solução que o público busca. A ideia central que Samuel Pereira cristaliza aqui é a necessidade vital de adaptação. Ele ensina que, se você falar com uma pessoa da mesma maneira como faz uma propaganda, vai ser completamente ignorado. O segredo para capturar a atenção perfeita
não é gritar mais alto, mas entregar exatamente o que a audiência quer: conteúdo, como ela quer, formato e quando ela quer, contexto. O autor defende que devemos abandonar a postura arrogante de achar que sabemos o que o cliente precisa e adotar a humildade de observar o comportamento dele. Se a atenção das pessoas está no celular e nas redes sociais, é lá que seu negócio deve brilhar, não como um intruso chato, mas como um convidado interessante. A mensagem-chave deste capítulo é: não tente vencer a guerra da atenção interrompendo as pessoas. Vença, tornando-se o conteúdo que elas escolhem assistir voluntariamente. Capítulo 4. A jornada do cliente. O caminho para transformar um prospect em cliente fiel. Samuel Pereira inicia este capítulo desmantelando a velha forma de vender, que ele compara a gritar: "Ei, você aí!" numa rua lotada. A maioria das pessoas vai ignorar, porque o cérebro humano está condicionado a bloquear interrupções genéricas. O problema que o autor ataca aqui é a ineficiência de tentar vender para todo mundo. No mundo digital, ser genérico é ser invisível. Ele então introduz o conceito de inbound marketing, marketing de atração, não apenas como uma técnica, mas como uma filosofia de sobrevivência. Em vez de caçar clientes com uma lança, você deve preparar o terreno para que eles venham até você voluntariamente, atraídos por valor real. O desafio é transformar um estranho em um amigo e depois em um cliente fiel, guiando-o por uma jornada invisível, mas meticulosamente planejada. Para explicar a atração, Samuel usa a metáfora do "Ei, você de verde". Se você gritar isso na multidão, quem estiver de verde vai parar e olhar. Essa é a magia da segmentação, falar das dores específicas do seu avatar. Mas o exemplo mais doloroso e educativo vem da fase de conversão. Samuel conta como perdeu R$30 mil em anúncios. Ele criou um e-book gratuito para quem tinha dificuldades técnicas com blogs, público avançado, mas no final tentava vender um curso para iniciantes que nem sabiam que podiam ganhar dinheiro online. A comunicação estava certa, mas para a pessoa errada no momento errado. Esse fracasso ensinou que a isca, conteúdo gratuito, deve estar perfeitamente alinhada com o produto final. Caso contrário, você atrai multidões que nunca comprarão. Outro exemplo brilhante de doutrinação foi a engenharia reversa que ele fez para lotar seu evento. Em vez de dar apenas dicas soltas, ele criou uma aula que provava que o sucesso dependia de networking e estratégia, exatamente o que o evento dele entregava. A grande lição deste capítulo é a estrutura da jornada do engajamento, que se divide em 3 pilares inegociáveis: atração de interesse, definir o avatar com precisão cirúrgica, do que ele tem medo, o que tira o sono dele, para criar uma conexão imediata. Doutrinação. O conteúdo não serve apenas para ajudar, ele serve para preparar a compra. Samuel ensina que cada peça de conteúdo deve educar o cliente sobre a necessidade do seu produto, eliminando objeções antes mesmo da oferta. Conversão. O momento da venda deve ser a consequência natural dos passos anteriores. Se a atração e a doutrinação forem bem feitas, vender não é um ato de pressão, mas de oferta de solução. O autor martela que números de seguidores são métricas de vaidade. O que importa é o dinheiro na conta. A mensagem-chave deste capítulo é: não produza conteúdo aleatório. Todo conteúdo deve ter um propósito estratégico, preparar o terreno para a venda, levando o cliente do ponto A, problema, ao ponto B, sua solução. Capítulo 5. Não existe conteúdo longo, existe conteúdo chato. Samuel Pereira inicia este capítulo desafiando uma das maiores verdades absolutas da internet: a de que todo conteúdo precisa ser curto para funcionar. Vivemos sob a ditadura dos 15 segundos, onde gurus repetem que a atenção humana está morta. O autor, porém, propõe uma visão libertadora. O problema não é o tempo, é o tédio. Não existe conteúdo longo, existe conteúdo chato. Se você conseguir prender a atenção, a duração torna-se irrelevante. O capítulo confronta o medo que paralisa criadores de produzir materiais profundos e detalhados. A superficialidade gera visualizações rápidas, mas a profundidade gera autoridade inabalável. Para provar sua tese, Samuel narra seu próprio experimento contra a corrente. Todos diziam que vídeos no YouTube deveriam ter no máximo 5 minutos. Desconfiado, ele decidiu gravar um vídeo denso, técnico e estruturado de 26 minutos.
Seus amigos alertaram que seria um fracasso. O resultado? Foi um dos vídeos mais acessados do canal, saindo de 600 para 500 mil de visualizações. Por quê? Porque o vídeo resolvia uma dor real com profundidade. Em um segundo momento, o autor cita outro exemplo para introduzir o conceito de headline, título principal, para capturar a atenção do público. Ele apresenta o case de Julia Dorman e seu marido James. Eles transformaram títulos fracos como "Cortar o cabelo ajuda no crescimento?" em máquinas de cliques como "O segredo das chinesas para o cabelo crescer rápido". Eles entenderam que a headline, manchete, é a porta de entrada. Não adianta ter o melhor conteúdo do mundo se a placa na porta não for magnética. Eles aplicaram a técnica de unir benefício, mais curiosidade para explodir suas visualizações. Samuel ensina que para criar um conteúdo que retenha a atenção, seja ele de 1 minuto ou 1 hora, você precisa dominar 2 elementos: a relevância do tema e a força da chamada. Relevância, low-hanging fruit. Não tente inventar a roda. Colha as frutas baixas, ou seja, fale sobre o que as pessoas já estão buscando. Use ferramentas como o Google Trends para descobrir a demanda existente. A equação da headline. Uma boa chamada deve conter 3 ingredientes: benefício, o que eu ganho, energia, impacto emocional e tempo de resolução, rapidez. Ele também introduz o conceito vital de SEO e cauda longa. Em vez de tentar competir pela palavra tênis, genérica e difícil, posicione-se em tênis ortopédico feminino para caminhada, específica e com alta intenção de compra. Aqui, o autor quer que você entenda que atrair a pessoa certa é mais valioso do que atrair qualquer pessoa. A mensagem-chave deste capítulo é: se o conteúdo é chato, 1 minuto é uma eternidade. Se é envolvente, 1 hora passa voando. Foque na qualidade e na relevância, não no relógio. Capítulo 6. Os segredos da interação. Samuel Pereira abre este capítulo revelando a engrenagem oculta das redes sociais, a interação. Ele explica que reter a audiência é apenas metade da batalha. A outra metade é fazer com que ela reaja. O problema abordado é a invisibilidade algorítmica. As redes sociais, Facebook, Instagram, etc., são negócios que priorizam conteúdos que mantêm os usuários engajados. Se ninguém curte, comenta ou compartilha seu post, o algoritmo entende que ele é irrelevante e o esconde. O autor define a interação não como vaidade, mas como sobrevivência. Sem ela, você não cria o efeito de rede, onde o seu conteúdo é propagado gratuitamente para novos públicos. O objetivo aqui é deixar de ser um monólogo e tornar-se o melhor amigo da sua audiência. Para ilustrar a necessidade de adaptação, Samuel usa a analogia do consultor. Você não iria a um happy hour de terno e gravata, nem a um casamento de bermuda. Cada rede social tem seu dress code, código de vestimenta. No LinkedIn, a linguagem é uma. No Instagram, é outra. Tentar replicar o mesmo conteúdo idêntico em todas é como ir vestido de palhaço a um funeral. No campo técnico, ele disseca a estratégia para Facebook Ads em 3 pilares. Segmentação, não chute interesses. Use características imutáveis, como gênero, e deixe o algoritmo encontrar os interessados. Oferta. O objetivo do anúncio não é vender, é obter o clique. A imagem é 80% do sucesso e deve quebrar o padrão visual da timeline. Dica: use alto contraste ou preto e branco. Otimização. Treinar o pixel, o dedo duro do Facebook, para buscar apenas pessoas com perfil de comprador, não apenas curiosos. A grande lição deste capítulo é que redes sociais são, antes de tudo, sociais. O autor critica severamente quem usa o Facebook ou Instagram como vitrine de produtos, apenas postando fotos de itens com preço. Isso é repelente. O ensinamento é que devemos entrar na conversa de forma natural. No Instagram, por exemplo, ele sugere contar histórias nas legendas. Ninguém engaja com fotos sem contexto, usar hashtags estratégicas no primeiro comentário e criar posts interativos, como caça-palavras ou toque 2 vezes na mão. A interação é a moeda de troca. Você dá entretenimento ou valor, e a audiência paga com sinais sociais que o algoritmo adora. A mensagem-chave deste capítulo é: não use as redes sociais como um megafone para gritar preços. Use-as como uma sala de estar para contar histórias e ouvir as pessoas. A venda é consequência do relacionamento. Capítulo 7. Como ter uma audiência.
mais engajada e mais apaixonada. Neste capítulo, Samuel Pereira introduz uma distinção vital que separa os amadores dos profissionais. A diferença entre tráfego e audiência. Ele explica que tráfego é apenas movimento, pessoas passando pelo seu site como pedestres numa calçada. Audiência, por outro lado, é quando essas pessoas param para ouvir. Mas o autor vai além e nos apresenta o santo graal do marketing digital, a audiência apaixonada. É aquele grupo que não apenas consome, mas defende, advoga e sofre se você demora a postar. O problema central que Samuel resolve aqui é a frieza dos números. Ele mostra que não adianta ter milhões de visitas se não houver um laço emocional que transforme esses cliques em fãs leais. A paixão não surge da técnica, surge da identificação. Para construir essa conexão profunda, Samuel ensina a técnica milenar do storytelling, especificamente a jornada do herói. Ele desmistifica a ideia de que você precisa ser um super-homem infalível. Pelo contrário, o autor revela que a conexão mais forte nasce da vulnerabilidade. Ao compartilhar suas falhas, medos e a superação de obstáculos, como a descrença da família ou a falta de dinheiro, você deixa de ser um vendedor distante e torna-se humano, gente como a gente. Além da narrativa, ele introduz uma técnica tática poderosa chamada Ciclo Domination. A premissa é simples. Quem não é visto, não é lembrado. Samuel explica como multiplica sua presença transformando um único vídeo do YouTube em dezenas de formatos. O áudio vira podcast, o roteiro vira artigo de blog, os melhores trechos viram nuggets para o Instagram e frases impactantes viram posts de imagem. Com esse ciclo, ele cria a onipresença necessária para cercar a audiência e gerar familiaridade. A ideia central que permeia todo o capítulo é que pessoas se conectam com pessoas, não com logomarcas. Samuel ensina que a perfeição afasta, enquanto a humanidade aproxima. Ele usa o princípio de Pareto, 80-20, para sugerir que 80% do seu sucesso virá de 20% da sua audiência, os apaixonados. Portanto, todo o esforço deve ser focado em nutrir esse núcleo duro com verdade e constância. O ensinamento é claro. Para ter fãs, você precisa tirar a máscara corporativa e mostrar sua verdadeira jornada, com todas as cicatrizes e vitórias que ela carrega. A mensagem-chave deste capítulo é: tráfego você compra, audiência você conquista. Mas uma audiência apaixonada você só constrói quando tem coragem de mostrar quem você realmente é. Capítulo 8. Os mercados mais diversos podem dar certo na internet. Samuel Pereira dedica o capítulo 8º a destruir a última barreira mental que impede muitos de começarem. A crença de que isso funciona para os outros, mas não para o meu nicho. O autor argumenta que a internet não é um mercado de nichos saturados, mas um oceano de demandas reprimidas. Se existe alguém querendo aprender, existe espaço para alguém ensinar. Ele prova que o sucesso digital não é exclusivo de quem ensina marketing ou finanças. Pelo contrário, quanto mais específico e inusitado for o seu conhecimento, maior a chance de você se tornar a única referência naquele espaço. O problema não é a falta de público, mas a falta de visão para enxergar o princípio low-hanging fruit, frutas baixas, em áreas tradicionais. Para sepultar o ceticismo, Samuel traz uma bateria de estudos de caso reais e surpreendentes de seus alunos, Case Doces e Artes, Felipe e Marcele. Marceli era uma artesã que ensinava a fazer embalagens de doces presencialmente. A demanda física esgotou. Ao migrarem para o online, não apenas venderam o curso, mas começaram a vender o material físico também. Faturamento? 7 dígitos, mais de R$ 1 milhão, ensinando artesanato. Case Irmãos Mussói. Formatar o PC. 2 irmãos quebrados que usaram a internet para salvar a família. Eles focaram na dor simples, como formatar PC. Com o dinheiro do tráfego orgânico, pagaram o tratamento de saúde da mãe e construíram um império a partir de uma dúvida técnica básica. Case Vinho Mais, Lilian e Rodrigo Bertan. Uma empresária de 50 anos que se reinventou, colocando o conhecimento do filho sommelier na internet, expandindo uma empresa familiar de 60 anos para o Brasil todo. Essas histórias provam que o como fazer, artesanato, concerto, degustação, tem um valor inestimável quando ganha escala. Além dos exemplos, Samuel apresenta um conceito crucial para a evolução do especialista: a pirâmide da autoridade.
Ele classifica os profissionais em níveis, do generalista, que faz tudo e ganha pouco, até a lenda, cujo nome vira marca, como Michael Jordan. O caminho para subir essa pirâmide, portanto, não é saber mais, é ser visto por mais gente e ter prova social. O autor ensina que a consistência é o combustível dessa subida. Ele cita o youtuber Casey Neistat, que explodiu ao postar diariamente, e compara a criação de conteúdo a ir à academia. Não adianta ir apenas quando der vontade. A regularidade cria intimidade, e a intimidade cria vendas. A mensagem-chave deste capítulo é: daqui a um ano, você vai desejar ter começado hoje. Não existe nicho pequeno, existe visão pequena. Se você tem um conhecimento que transforma vidas, é seu dever compartilhá-lo. Capítulo 9. Quando acabaram as minhas desculpas, começaram os meus resultados. Neste capítulo final e profundamente pessoal, Samuel Pereira despe sua alma para revelar o último e maior obstáculo entre você e o sucesso: a validação externa. Ele ataca a tendência humana de buscar aprovação em teses, as opiniões de especialistas, amigos ou familiares que dizem que sua ideia não vai funcionar. O autor narra como muitas vezes foi desacreditado, inclusive por pessoas próximas que achavam loucura ele largar a publicidade tradicional premiada para apostar na internet. O tema central aqui é a solidão da convicção. Para ter resultados extraordinários, você precisa ter a coragem de ignorar o coro dos céticos e acreditar na sua visão, mesmo quando os números iniciais dizem o contrário. A história mais visceral do livro é contada aqui. Samuel compartilha o bastidor humilhante do primeiro Segredos da Audiência ao vivo. Ele fez um webinário para vender ingressos, esperando pelo menos 100 vendas. Ao abrir o carrinho, 0. Ninguém comprou. Ele foi dormir com a sensação de fracasso total, já tendo pago o hotel. Na manhã seguinte, um único e-mail mudou tudo. Daniel Simões comprou um ingresso. Aquele foi o sinal de vida que ele precisava. Em vez de cancelar, ele lutou por aqueles poucos. O resultado? O primeiro evento teve 63 pessoas, incluindo a mãe dele, e ele ficou tão grato que pagou o almoço de todos. Anos depois, aquele evento de 63 pessoas se tornou uma conferência para 1.500 participantes em um dos teatros mais prestigiados de São Paulo. A lição? Se ele tivesse desistido no 0, a multidão nunca existiria. Samuel encerra com uma metáfora poderosa sobre plantio. Ele ensina que a qualidade da semente que você planta interfere na quantidade de frutos que você colhe. O livro que você acabou de ler é essa semente de alta qualidade. Agora, a responsabilidade de semear é sua. O autor reforça que o sucesso não é linear e muitas vezes começa invisível, como aquele único ingresso vendido. O grande ensinamento é que desculpas e resultados são incompatíveis. Eles não habitam o mesmo espaço. Ou você tem um, ou tem o outro. O momento de virada na vida de Samuel foi quando ele decidiu que sua intuição valia mais que a tese dos outros. A mensagem-chave deste capítulo é: não espere a multidão para começar. Comece com sirva esse com excelência, e a multidão virá. O sucesso começa quando as desculpas terminam. Conclusão. Ao fechar o livro, atenção, o maior ativo do mundo, Samuel Pereira nos deixa com uma verdade cristalina. O dinheiro mudou de mãos. Ele não está mais com quem tem os maiores estoques ou os prédios mais altos, mas com quem detém o olhar das pessoas. O livro é um mapa que nos guia da invisibilidade ao reconhecimento, provando que a tecnologia não substitui o humano, ela apenas o amplifica. O que fica para o leitor é a responsabilidade de plantar sementes de qualidade. As ferramentas, SEO, tráfego, copywriting, são meios, mas o fim é sempre a conexão genuína. Como o próprio autor resume sua trajetória de tese rejeitada a criador do maior evento de tráfego do mundo, acredite no seu conhecimento, entregue valor absurdo e a audiência não apenas virá, ela ficará. E mais importante, ela pagará o preço que for para estar perto de você. Parabéns! Você chegou ao final de mais um audiobook resumo. Esperamos que você tenha tirado lições valiosas sobre os ensinamentos do livro. Recomendamos que você adquira e leia o livro completo. Temos o link direto na descrição do vídeo. Nada substitui a experiência direta com a obra na íntegra.
Ouça também outros resumos do nosso canal para continuar se aprimorando como uma pessoa intelectual. E não se esqueça de curtir e se inscrever para nos incentivar a continuar produzindo conteúdo aqui no YouTube. Até a próxima!